Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu quis trazer um tema interessante que eu acho bacana, que é sobre a tomada de decisões, que é algo que no nosso dia a dia, principalmente como programadores, a gente tem que fazer bastante. Geralmente no meio da semana ali no dia a dia surge um problema novo, um bug que o pessoal reporta pra gente, e a gente tem que passar por toda aquela etapa de buscar uma solução interessante. Então eu decidi bolar um slide aqui e trazer um caso que aconteceu comigo, um bom case bacana que aconteceu, onde eu consegui chegar em uma solução bacana depois de destrinchar ali um problema. Beleza? Então bora lá. Aqui a gente tem o erro mais comum, que é o que costuma acontecer quando um problema aparece, que é chega um problema novo, seja um bug, uma reclamação, uma tarefa no backlog, e a gente na ânsia ali, né, na correria do dia a dia, a gente tem que resolver aquele problema. Então a gente às vezes acaba buscando uma solução simples demais ou uma solução robusta que pode causar um problema no futuro. Tem os dois casos. Então acaba que a solução tomada às pressas ou a solução tomada sem pensar muito bem acaba causando mais retrabalho a poder, às vezes, 2, 3 meses depois, você ter um BO maior para resolver. Um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um projeto novo para fazer, voltado para o front, assim. E aí você acaba usando o Vue, uma tecnologia nova. Você acaba colocando o Vue ali, um projeto novo. Só que aí você percebe que, papo de um ano depois, você tem que acabar contratando mais pessoas para o seu time ou fazendo um processo de treinamento ali para o time atual, porque você, querendo ou não, acabou utilizando uma tecnologia que o seu time não tem tanta expertise. Daí acabou que seu time vai ou perder o desempenho ou você vai ter que gastar mais para contratar mais gente. Então isso é um tipo de caso que pode acontecer de um problema que tem que ser resolvido rápido, acaba resolvendo o problema no momento, só que causa um buraco muito maior no futuro. Então aqui a gente tem um passo a passo, que é um processo bacana para seguir, antes de você partir para uma solução, que é compreender o problema. Então você entende o contexto do problema, entende quando ele está acontecendo, em qual página ele está acontecendo, em qual parte da aplicação ele está acontecendo. Você tenta buscar pelos logs ali, você tenta ler algo, se você tem alguma plataforma de monitoramento configurado, né, tipo Sentry ou Honeypad configurado, você pode ir lá e ver se tem algum log que possa evidenciar esse problema. Você busca reproduzir localmente, né, o problema. Você roda o projeto na sua máquina. Tenta até pegar em nível de código mesmo ali, né? Pegar o componente que está travando ali, o componente que está dando bug e destrinchar. Você vai e destrincha em partes. Você quebra o problema em subproblemas menores e tratáveis. E a partir disso você gera ali uma solução. Você gera uma, duas, três, quatro opções diferentes de soluções que podem resolver o mesmo problema. E após isso, você só precisa agora analisar e decidir, né? Você faz aquele, compara com todos os problemas, você joga ali na balança e vê o que é o que faz mais sentido, tanto em nível de time, organizacional, né? Nível de empresa e no contexto da sua arquitetura. Aqui a gente tem um caso real que eu trouxe, que aconteceu comigo, acho que faz um ano, na empresa onde eu trabalhava. Deixa eu mudar de tela aqui. Basicamente, a gente tem esse repositório aqui, que é o design system da empresa, que é basicamente onde ficam todos os componentes utilizados nas aplicações que usa front, né? Ah, e aqui tem tem a base de componentes da empresa e basicamente você é um repositório open source, então o código é livre, né? O pessoal pode ir lá, pode abrir pull request, pode abrir issues. Esse usuário abriu um issue interessante, onde ele reportou um erro que estava acontecendo de vulnerabilidade de segurança nesse componente de alerta. Eu tô com ele aberto aqui. Basicamente esse componente aqui. Ele recebe um título, a descrição e um botão de ação. O problema era que nesses campos de título, de texto, o usuário mal intencionado, um programador, um hacker, ele poderia rodar uma tag HTML nesse componente, através do browser, né, para inspecionar elemento. Então, por exemplo, ele poderia vir aqui, inspecionar e rodar o script aqui. Por quê? Porque como ele consegue inspecionar tags HTML, ele consegue inspecionar o script. Ou ele pode colocar uma imagem dentro da imagem rodar um script. Aqui não vai funcionar porque o problema já está resolvido.
Então, ele trouxe esse problema pra gente, e aí rapidamente o Tech Lead foi lá no canal, abriu uma thread e falou, pessoal, alguém disponível para resolver essa parada? Daí como eu sou bastante entusiasta com esse lance de segurança, ainda mais no front, eu acabei puxando. Então a gente agradeceu ele aqui, né, pelo ter puxado essa parada. E aqui eu fiz uma análise, né, uma pequena análise em cima desse problema para buscar soluções, possíveis soluções que possam resolver esse problema da melhor maneira possível. Acho que tá em inglês, né? Eu vou colocar em português aqui, acho que talvez seja melhor. Né, alguns termos em inglês ele fica esquisito, né? Deixa eu colocar em inglês mesmo. A primeira solução foi injetar os textos, o nosso conteúdo do componente via shielding, ou custom slots, né? Então, esse conteúdo do título e da descrição, a gente iria começar a passar via shielding, né, para esse componente. Ele ia receber, a gente ia instanciar o componente e passar componentes filhos para ele para poder renderizar. Então, iria mudar a forma como esse componente iria ser chamado. E aí tá um dos problemas, tipo, isso iria resolver o problema de segurança, só que iria causar um problema geral nas aplicações onde esse componente é usado. Porque em todas as aplicações que usa esse cara, a gente teria que fazer essa modificação. Então iria algo que tem que ser resolvido em 2, 3 horas ia durar um dia todo, ou 2 dias assim, para fazer uma varredura em todos os projetos e fazer essa alteração. Mesma coisa seria usar o NHTML no componente. Também iria mudar a forma como a gente usa nos projetos hoje em dia, né? Então teria que ir lá, fazer a varredura, ver todos os projetos que puxam que usa esse design system e fazer a alteração de como é usado o componente de alerta. Então, são duas soluções que a gente vê que resolve o problema, mas que pode causar mais dor de cabeça. E aí tem a terceira, que é basicamente, eu pensei em instalar uma biblioteca, só que quando você pensa em instalar uma biblioteca, já gera um novo mundo. Porque, beleza, você pensou nessa solução. Ah, mas vai impactar os projetos. Essa aqui também. Agora para a terceira, que é usar algo externo, né? Geralmente a gente tenta resolver usando algo interno primeiro, para não precisar depender de tecnologia externa. Então a gente vai para a terceira. E quando entra nessa parte de instalar uma biblioteca nova, gerou um novo mundo. Eu lembro que eu fiz uma comparação entre três. Foi o Doom Purify, acho que o JS, XSS e o XSS. Por que eu escolhi o Doom Purify? Primeiro eu fiz uma comparação de bundle. Até deixei aqui anexado. Eu coloquei no Bundlefobia, né? Fiz uma comparação entre as três e eu percebi que o Doom Purify, baseado no nosso package JSON, era o que menos ia pesar tanto no bundle, e isso iria impactar diretamente o tempo de build, né, da aplicação, quanto em termos de performance do componente de alerta. Esse Bundlefobia, basicamente é um sitezinho que ele consegue pegar o seu, o seu nova biblioteca que você está inserindo, aí você faz um compara, né, você joga aqui o seu package JSON, e aí, por exemplo, você vai usar o React. Daí ele traz umas métricas aqui importantes para você. Era mais eficiente se você jogar o package.json, né? Ele consegue identificar baseado no seu projeto. Mas beleza. Passando pelo Bundlefobia, o que mais teve métricas boas foi o do Purify. Depois disso, depois de eu ver que o bundle size ia pesar menos e o tempo de download também iria ser o tempo e o desempenho ia ser o menos afetado usando o Purify, eu também tive que ver outra coisa que às vezes passa despercebido, que é o tempo de manutenção, né? Que essa lib teve. Por exemplo, aqui a gente pode ver que o do Purify faz 1 hora que eles deram suporte. Então, a última atualização que eles deram nessa lib faz 1 hora. Mas, cara, se você for ver, tem repositório aí que usa lib que faz 4 ou 5 anos que não recebe uma atualização. Tipo, nem as dependências que a lib usa, ela atualiza. Porque se você for ver, muitas bibliotecas, ela também usa outras bibliotecas. Agora imagina se essa biblioteca ela não atualiza as dependências. Pode causar um break change na sua aplicação. Tipo, vamos supor que você usa o React 10.
Aí você quer mudar pro 12, assim, só um exemplo. Aí vamos supor que o do Purify faz 4 ou 5 anos que ele recebe a atualização. E aí ia acabar que, sei lá, uma lib que eles usam i- ia causar break change na atualização da versão do React da nossa aplicação. E aí a gente teria que ou mudar para outra lib ou descartar o do Purify, fazer outra solução. Então acaba que você, prestando atenção nisso, você acaba tirando um gargalo que pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, saca? Que acaba causando custo à empresa também, né? Vai ser mais tempo ali de desenvolvimento. E aí depois disso a gente chegou na conclusão que o do Purify é a melhor mesmo, pelo menos para esse problema e para o nosso projeto. E depois eu abri a PR aqui, mas aí eu deixei na descrição, vou deixar isso na descrição e vocês podem dar uma olhada melhor. Fechou? Daí voltando aqui pro slide, a gente tem os mapas mentais, né, do debug. Então, um bug chegou assim na sua mão, primeira coisa, que você pode ver, qual é a causa raiz? Você evidencia, né, você roda ali no seu ambiente e vê o que é que tá pegando, onde que tá rolando bug, qual é a condição para que esse bug aconteça, onde que esse bug acontece, no ambiente, às vezes tem um ambiente diferente, né, local, produção, desenvolvimento, usa variáveis diferentes, pode causar esse impacto diferente, né. O browser, a versão do browser, esse é outra parada interessante, posso até voltar aqui no browser, a gente entrar nesse site, acho que CanUse, a gente pode ver, por exemplo, se uma tag HTML tem suporte a um tipo de browser diferente. Por exemplo, a tag P. Se a gente for. Aqui tá tudo verde porque a tag P é a tag de parágrafo, né? Então, basicamente, todo site vai ter um bom suporte, qualquer versão. Mas vamos supor que você está usando uma tag muito diferente aí, nova do HTML, e o Firefox não tem um suporte bacana. Daí acaba que essa versão do Firefox estaria vermelhinho aqui, e aí você iria conseguir identificar por que que no Firefox tava tendo esse bug. E aí você ia ver que era só um problema de compatibilidade com essa tag. E era só você ir lá e trocar, por exemplo. Então é algo que a gente sempre tem em mente assim, né? E isso a gente pode pegar pelas plataformas de monitoramento, tipo o Microsoft Clarity ali, né? A gente tem uma base ali de porcentagem de usuário que usa o Chrome, que usa o Firefox. Daí quando aparece, né? Qual é a ação do usuário, com que frequência, isso dá até para pegar no Center, por exemplo, no Honeybadge, no Datadog também, você consegue ver os alertas ali, né? Ver as issues, ele traz ali os erros de JavaScript, por exemplo. Aí você pode fazer um comparo, né, com o problema que o pessoal trouxe e ver se aquela issue que está sendo reportada no Honeybadge, no Center, não evidencia esse mesmo problema que está acontecendo, né? E daí fica mais fácil de tratar, né? Porque você já tem um mapa de debugging ali em nível de código. Daí você busca uma possível solução, você levantar ali os casos, né? Igual a gente fez ali naquela issue do GitHub. E aí você pega, sei lá, A, B, C, D e soluções diferentes, faz os trade-offs ali, joga na balança, vê qual que faz sentido pro seu time, pra sua organização, né? Pra sua empresa, qual que vai dar menos custos. Não só, tipo, nessa semana, mas daqui a 2 anos. E qual que faz mais sentido pro contexto do problema também, né? Depois disso, você vê o que é que impacta, né? Onde que impacta ali, quais são os usuários, quais são os fluxos. Às vezes você tem uma aplicação que é baseada por segmento. Então, um usuário tem um segmento X e outro tem um segmento Y. Daí o segmento X consegue ver Z funcionalidades e o Y consegue ver A funcionalidades, assim. Conseguem ver funcionalidades diferentes baseadas no perfil do usuário. Daí é importante debugar isso também, sabe? Ver se não é algo específico para um caso de usuário. Depois tem o que mudou, que é basicamente, pô, o problema rolou. Será que não foi algo que mudou recentemente? Se o pessoal reporta o problema 10 horas, a primeira coisa que você faz, você vai lá no GitHub, né, vê lá os últimos commits, as últimas PRs, aí você vê, pô, se o problema começou a aparecer a partir das 10, deixa eu ver se não teve algum commit específico que causou esse problema. E não foi, aí você vai buscar nos logs, você vai debugar os logs, tentar entender. Às vezes foi uma tecnologia externa, né? Às vezes, sei lá, uma biblioteca começou a dar problema. Então, é importante ter tudo isso mapeado, né? Antes de tentar buscar uma solução.
Que às vezes você pode até resolver uma solução localmente, no ambiente de dev, assim, você só pra produção, nas pressas, aí você vê que o problema ainda acontece. Daí é algo que, pô, você poderia resolver 1 hora, vai demorar 2, e ainda vai ter que fazer um rollback ali, né? Da primeira solução que você subiu. Então é sempre interessante manter esses mapas assim, entende? Ter o problema bem definido, não ficar dando tiro no escuro, assim, tentando acertar, saca? Então aqui a gente tem a conclusão, soluções rápidas vêm de problemas bem entendidos, daí tem ali um rodapézinho, né? Entenda antes de agir, use mapas mentais, compare antes de decidir. E eu colocaria também esse último ponto que a gente falou de continuar dando manutenção, né? Tipo assim, você subiu o problema, você continua dando uma olhada ali, né? Pelo menos uma semaninha ali, dependendo do problema, com algo mais robusto, você continua, sei lá, você puxa ali o Sentry, o Honey Badge, filtra pelo nome da página e vê se realmente parou de dar problemas naquela página, né? Se parou de dar alertas, parou de abrir X ali, pra ver se tá tudo ok. Então acho que é isso que eu tinha para falar, um tema muito extenso, né? Eu quis filtrar mais para essa parte de engenharia, que acho que vez ou outra acaba que, sei lá, na correria a gente fica ali na ânsia de resolver logo, mas acho que é interessante a gente sempre colocar o pé no chão e pensar antes, saca? Pegar um mapa mental, começar a entender o que é que você tá mexendo, onde que você tá mexendo antes de querer sair bolando solução e pode trazer, cara, problemas de custo para a empresa no futuro, saca? Então é isso. É um problema vasto, um problema grande. Com certeza alguém pode contribuir como nos comentários aí, comentando alguma coisa que possa enriquecer a discussão. E é isso. Fico feliz se eu puder ter ajudado a Gwen. E é isso. Valeu.